Bom dia, nós vamos resolver a questão. O gancho suporta um cabo que tem aplicado uma força de 2,68 kN. O pino tem um diâmetro de 6,35 mm. Determine a tensão de cisalhamento média no pino. Bom, então esse é um problema típico de engenharia quando você tem a necessidade de levantar cargas, por exemplo. Então a gente tem um cabo aqui e esse cabo tem que levantar a carga através de um suporte que está fixo, alguma estrutura, que normalmente fica parada. E então a gente faz um laço aqui no cabo, passa um pino pelo cabo, e o suporte tem dois furos. Como esses furos são transversais aqui à figura, não dá para a gente ver eles. O pino passa por esses furos e é fixo desse outro lado aqui, com a ajuda de uma arruela para repartir melhor a força e um pino de fixação. Bom, então, para a gente entender direitinho a questão, o problema que a gente se propõe a fazer é o cálculo das tensões nesse pino. Então, essas tensões, o próprio problema já fala que vão ser tensões de cisalhamento. E as tensões de cisalhamento, a gente pode escrever as equações que a gente pode eventualmente precisar utilizar nesse problema. Então, tensão de cisalhamento é igual a força de cisalhamento dividido pela área que está resistindo a esse cisalhamento. E esse pino tem a área que normalmente está resistindo ao cisalhamento dos pinos, ela tem uma área de círculo. Então, a área do círculo a gente calcula com a equação π sobre 4 vezes diâmetro ao quadrado. Ou com a equação πr ao quadrado. Você pode ser mais familiar com uma forma ou com outra da equação. Bom, essas aqui são as equações que a gente eventualmente pode esperar utilizar. Agora vamos ver se a gente realmente vai utilizar elas e como que isso vai acontecer. Então, vamos fazer o processo básico de qualquer problema de resistência dos materiais, que é a questão do desenho do diagrama de corpo livre desse pino. Então, nesse diagrama de corpo livre, a gente vai colocar todas as forças que estão atuando no pino. Bom, então vamos desenhar aqui o pino. A gente desenhou ele numa vista um pouco inclinada. E a gente vai colocar aqui as forças. Então, temos a força de 2,68 kN agindo na direção vertical para baixo. E em cada um dessas áreas de apoio que o gancho faz no pino, ele vai fazer forças no sentido de fazer o pino ficar em equilíbrio, ficar parado. Então, uma força é feita desse lado e outra força é feita desse outro lado. Então, nós temos aqui então, uma força e uma outra força. Como esse sistema é simétrico, perfeitamente simétrico, e essas três forças devem se balancear, a gente deve esperar então que metade da força de 2,68 kN para cima esteja desse lado. Então a metade de 2,68 é 1,34. Então a gente tem 1,34 kN aqui e 1,34 kN nesse outro lado. Bom, existem duas áreas do pino que estão sendo cisalhadas. Para a gente enxergar melhor isso, a gente vai fazer um outro desenho desse pino, agora com uma visão parecida com a que está na figura original do problema. Então, o que acontece aqui? Nós temos aqui o pino. Vamos agora desenhar primeiramente as duas forças de 1,34 kN. Então, aqui está a primeira força de 1,34 kN e aqui a segunda força. Bom, existem duas áreas aqui nesse pino que estão sofrendo esforços na mesma direção, mas em sentido contrário. Então a gente tem essa área bem aqui, que é uma primeira área desse cisalhamento. Na prática, a gente tem esse cisalhamento distribuído, porque não existe uma linha de contato entre o suporte em U e o pino. Existe uma área de contato, mas a gente pode supor, por um processo de simplificação,
que existe uma linha aqui que separa, de um lado, as forças para cima. Por exemplo, a gente pode pensar exatamente nessa área aqui que eu estou indicando. Do lado esquerdo dela, a gente tem as forças para cima, que todas somadas dão 1,34 newtons. E do lado direito, a gente tem a força que está associada com a carga. A mesma coisa acontece do lado direito do pino. Nós temos aqui nessa área que faz a interface entre o pino e o suporte, do lado esquerdo dela, uma força para baixo, ligada à carga, e do lado direito dela, uma força para cima, ligada à força que o suporte está fazendo no pino. Então, veja só, essa força de 2,68 kN, ela pode ser repartida exatamente a metade também, aqui embaixo. Porque esse esforço da carga está atuando tanto nessa área que a gente se referiu agora há pouco, da esquerda quanto da direita. Então, a gente pode representar essa força de 2,68 kN por duas forças também de 1,34 kN. E aí a gente tem duas áreas do spin que estão sendo cisalhadas. A gente pode desenhar essas duas áreas aqui nessa figura para representar elas do ponto de vista esquemático aqui. E então, agora, a gente pode raciocinar com relação às equações a serem usadas. Né? Então, primeiramente, a nossa tensão é a nossa incógnita. Nossa tensão de cisalhamento, nós queremos calculá-la. Então, a gente vai fazer a força que está causando o cisalhamento. E aí aqui a gente nota uma coisa importante. Nós não vamos usar a força de 2,68 kN. Porque esse cisalhamento está ocorrendo em cada uma das áreas. Então, quando a gente analisa o diagrama de corpo livre de cada uma das áreas, a gente tem 1,34 para cima e 1,34 kN para baixo em cada uma dessas áreas. Então, a força que está causando o cisalhamento em cada uma dessas áreas é a força de 1,34 kN. Quando nós formos colocar na equação, a gente vai transformar logo para Newton, 1.340 newtons. E a área que está resistindo a esse cisalhamento é essa área aqui, π sobre 4 vezes o diâmetro do pino ao quadrado. Como a gente tem 6,35 milímetros, a gente pode colocar 6,35 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, aqui a gente tem o processo de cálculo da tensão. Quando você faz esse cálculo aqui com a sua calculadora científica, você obtém o valor 42,3 vezes 10 a sexta. Como a gente usou as unidades do SI, ou seja, Newton aqui na força e metro aqui para o diâmetro, essa unidade é a unidade do SI para tensão, ou seja, o Pascal. Esse 10 a sexta a gente pode transformar ele. Transformar não, a gente pode chamar ele de mega. Então, a gente tem a tensão de 42,3 megapascal. A gente pode usar o mega para evitar de usar esse 10 a sexta. Bom, então a gente tem aqui o processo de solução do exercício. E para a gente fazer, digamos assim, um resumo, né, dos pontos mais importantes, o ponto crítico para a gente compreender é que esse cisalhamento ocorre em duas áreas do pino. Ou seja, a gente tem o cisalhamento acontecendo nessa área, que a gente está representando aqui no desenho dos dois diagramas de corpo livre que nós fizemos, e nessa outra área. Tá? Então, esse pino ele sofre o chamado duplo cisalhamento. Então, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!